a nossa Comissão de Educação desta casa. E a partir de agora iremos compor a mesa, agradecendo a paciência de vocês por terem esperado mais um pouco. Lembrando que nós convidamos diversas autoridades de forma oficial, com convite devidamente protocolado, e aos que não estão presentes aqui, cabe responder a vocês noutra oportunidade. Não nos cabe justificar. Vocês aí façam as suas interpretações da forma que vocês acharem mais justa. Vamos convocar para compor a mesa o professor Alessandro Giordano, presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado da Paraíba. A professora Luciene de Almeida Santos, coordenadora do curso de Letras de Espanhol da UEPB, Campina Grande. Como é que pronuncia? Millier. A senhora Isis Millier, coordenadora do curso de Letras Espanhola da UFCG. A professora Andréa Ponte, professora de espanhol da UFPB. O professor Lucas Paulino, representante da Comissão de Professores de Espanhol da Paraíba. E o capitão Neves, diretor do Colégio da Polícia Militar, do Estado da Paraíba. Nós vamos ler o edital de convocação, seguindo o protocolo. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desportos, no uso das suas atribuições que lhe confere o regimento da Casa, em atenção ao requerimento número 7.696 de 2017, de minha autoria, aprovado em plenário, convoca os membros titulares para a reunião de audiência pública a ser realizada no dia 16 de agosto, quarta-feira, bem como diversas autoridades, com o objetivo de debater a Lei 13.415 de 2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, revogando a Lei 11.161 de 2005, que dispõe sobre o ensino da língua espanhola. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, João Pessoa, 9 de agosto de 2017. Assinado o deputado Anísio Maia, presidente. Em seguida, vou passar a palavra para o deputado João Bosco, que vai secretariar o nosso trabalho e ler o expediente. Senhor presidente, em mesa está o requerimento 7.696/2017, da autoria de Vossa Excelência, tendo como justificativa dessa audiência, da realização dessa audiência pública, o seguinte: sem um devido debate com a sociedade, o governo federal vem implementando mudanças impactantes na educação básica. Desta feita, com a sanção da Lei 13.415/2017, há a revogação do ensino da língua espanhola, mesmo sendo este componente curricular a escolha de mais de 70% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Além de restringir a oferta aos discentes, a medida do governo compromete as licenciaturas, prejudicando na Paraíba todos os profissionais formados pela UEPB, UFPB e UFCG. Ainda, senhor presidente, em mesa, ofícios justificando a ausência do deputado presidente desta Casa, o deputado Gervásio Maia, do desembargador Dr. Joás de Brito Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça
da Paraíba. Também em mesa um ofício justificando a ausência do desembargador Eduardo Sérgio de Almeida, presidente do TRT, da 13ª Regional, e também o ofício 44/2017, da chefe do cerimonial da UFPB, justificando a ausência também da magnífica reitora da Universidade Federal da Paraíba, professora doutora Margarete de Fátima Formiga Melo Diniz. Então, são esses os expedientes em mesa, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Bosco. Fugindo um pouco do protocolo, eu vou explicar rapidamente aqui mesmo da presidência o motivo desta audiência. Uma breve introdução. Depois que ocorreram essas mudanças abruptas na política brasileira, com a destituição da presidenta Dilma, a nossa Comissão de Educação da Assembleia vive praticamente de apagar incêndio, de tentar resolver conflitos, porque ocorreram rapidamente mudanças e mais mudanças na educação do Brasil, de forma abrupta e principalmente sem consulta pública. Alguns burocratas do governo se trancaram num birô, de certa forma orientados por grupos empresariais da educação privada, e realizaram as mudanças que acharam conveniente no ensino público do Brasil. Mudaram o currículo, mudaram tudo, metas, até as metas da educação, as 20 metas da educação do Brasil foram agora suprimidas com o novo ajuste fiscal. Então, mostrando inicialmente as dificuldades que nós vamos ter para retomar o caminho que a educação do Brasil tinha escolhido através de um grande debate. Todas as metas da educação, toda a base curricular, toda a orientação para a educação do Brasil, nos últimos 10 anos, foi feita com um grande debate. Vocês são testemunha de quantas reuniões ocorreram em Brasília, de diversas entidades, debatendo como deveria ser a nossa educação. Isso tudo foi rapidamente suprimido, numa canetada. De forma cínica, aí nós podemos dizer, nós vemos na televisão um anúncio do governo federal dizendo que o novo ensino médio foi fruto de um grande debate na sociedade. Meu Deus, não dá nem tempo. Não dá nem tempo, até porque eles acham que a educação é uma coisa simplória, quando na verdade é uma coisa totalmente complexa. Então, uma coisa complexa, nesse curto intervalo de tempo, mesmo que eles quisessem fazer o debate, não poderia ocorrer. Porque foram debates e mais debates, inclusive acalerados, inclusive com críticas ao governo e com divergências. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E, recorrendo agora ao nosso tema, quer dizer, a praticamente supressão do ensino da língua espanhola na educação brasileira, ocorreu da mesma forma. Ocorreu da mesma forma. Para esse povo, nós vivemos na América Latina, nós somos cercados de países que falam a língua espanhola, mas não lhes interessa. Para eles não, porque eles olham para o outro lado, eles olham para os Estados Unidos. É lá onde vêm as diretrizes que eles acham lindas, que eles aprovam, que eles adoram. O povo latino-americano não vale de nada mais para esse governo. Começa que não precisamos mais conhecer a língua da América Latina, que é a língua espanhola, que fora o Brasil é o que se fala correntemente, todas elas, né? Por exemplo, para você tire, qual é a lógica que tem isso? Qual é a lógica? Mas é isso que nós nos deparamos. Esse decreto foi feito e qualquer lei que esse governo queira, ele aprova, qualquer uma. Imagina, aprovar até deixar Temer sem ser julgado, garantir a impunidade dele de forma, assim, eu digo até cinicamente, novamente, vou usar esse termo mais uma vez. Então, qualquer coisa eles fazem.
nós temos que, evidentemente, que nos posicionar, porque isso diz respeito não só à integração da América Latina, mas diz respeito também a um monte de profissionais que estão sendo formados e praticamente começa pelo Estado, que vai gastar um monte de recurso em vão, e o próprio profissional que passou anos e anos estudando para não poder exercer a sua profissão, que foi referendada pelo seu curso. Então, é isso que nós estamos deparando hoje. Evidentemente que alguns estados isso não vai acontecer, porque existem estados onde há uma orientação diferente na Secretaria da Educação, é o caso da Paraíba, mas na maioria do Brasil isso vai, porque na maioria do Brasil o ensino agora vai seguir a orientação do United States of America. Ele é que manda. Agora é assim. Agora é assim. Da mesma forma que o ensino agora vai ter dois no Brasil. Vai ter o ensino dos ricos e o ensino do povo trabalhador. No ensino do rico, o currículo é completo. Tem sociologia, tem arte, tem educação física, tudo o que um cidadão precisa para se formar, em termos educacionais. E o ensino da classe trabalhadora só tem 3 matérias obrigatórias. Quer dizer, para eles, o povo trabalhador não precisa de muita coisa, não precisa saber de muita coisa. Só precisa saber apertar um botão para ser operário de fábrica. É esse o destino que eles acham que cabe aos filhos dos trabalhadores. Então, nós temos no Brasil esse ensino. Um ensino completo, e um ensino não é nem pela metade, é talvez 20% do que é necessário para você capacitar e formar uma pessoa. Essa, mais uma vez, digo a realidade. Estamos aqui para debater isso. Vocês, professores, estudantes, que estão sofrendo na carne essa possibilidade, tenham na nossa casa, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, no qual presido, junto com o deputado João Bosco, o apoio necessário para que nós possamos reverter essa triste situação em que se transformou os currículos escolares do Brasil. Essa é a nossa missão. Bem, vocês agora estão à vontade, essa casa aqui vai lhes ouvir. Acho importante também que vocês falem e procurem se comunicar com a população que está nos ouvindo. Nós precisamos conquistar a mente das pessoas para que elas entendam o que está ocorrendo na educação no Brasil. Que ultimamente é só notícia ruim. Ontem mesmo, concluindo, a UFPB sofreu um corte de mais de 30% no seu orçamento relativo ao custeio. Então é só essas notícias que nós vamos saber agora. Cabe a nós reagir, lutar, tentar conquistar as mentes das pessoas e principalmente os políticos responsáveis por isso, para que nós possamos retomar ao que era o ensino no Brasil antes da destituição da presidenta Dilma. A todos vocês, muito obrigado. Vamos seguir agora a sequência das falas, lembrando que todos têm direito a se expressar depois da mesa, evidentemente com a brevidade necessária pela quantidade de pessoas, mas é importante que todos vocês se pronunciem, porque aqui temos pessoas de várias universidades, né? Alunos, professores, que é uma reunião muito representativa. E aquelas pessoas que vão acompanhar essa reunião vão terminar entendendo porque nós todos estamos hoje aqui. Muito obrigado e vamos seguir a palavra, iniciando com o professor Alexandre Jordano, presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado da Paraíba. Professor, você tem 10 minutos, igualmente aos demais da mesa. Minhas saudações ao presidente da mesa, o deputado Anísio Maia, ao secretário João Bosco e a todos os presentes no plenário. Queria, primeiramente, agradecer ao deputado Anísio Maia por essa possibilidade e à Comissão de Educação toda de discutir essa problemática
dentro daquela que é a casa do povo paraibano, porque o problema da língua espanhola não é apenas um problema dos professores, das universidades e das escolas, mas é um problema do povo paraibano. Eu tentarei ilustrar a situação e explicar minhas motivações. Então, primeiramente, é bom lembrar que até esse ano existia a Lei 11.161 de 2005, que decretava que o espanhol nas escolas fosse de oferta obrigatória por parte da escola e de matrícula facultativa por parte do aluno. Essa foi uma ótima oportunidade para que a Paraíba, o Brasil inteiro, no caso específico a Paraíba, pudesse abrir suas fronteiras. Porque uma língua espanhola, aprender uma língua espanhola não é apenas um ato de fala, mas é uma abertura cultural, uma possibilidade para que o Brasil pudesse crescer, e em particular a nossa Paraíba. Infelizmente, esse sonho acabou este ano com a Lei 13.415, uma canetada, como foi apenas dito, que faz com que o espanhol se torne uma disciplina facultativa que a escola pode ou não oferecer. Então, por quê? Eu me perguntei o porquê disso. Discuti com vários políticos como presidente da associação e muitos, 3 em particular, me disseram não, porque é fácil. Aprender espanhol é a mesma coisa que falar português errado. Isso dá raiva. Dá raiva porque é verdade que são línguas que têm a mesma mãe, que o latim. Mas eu e meu irmão somos diferentes. E para que eu entenda meu irmão, é importante que eu saiba me colocar no lugar dele. Então, dizer que o problema principal da não importância do espanhol no Estado é a semelhança é pura ignorância. Por 2 motivos. O governo da Paraíba, esse ano, institui a possibilidade de um voo direto com Buenos Aires. Então, é um problema imenso para os argentinos que chegam para cá, porque as pessoas têm dificuldade de se comunicar. Então, quando um turista não se sente à vontade, não se sente bem recebido, não volta mais. Então, isso gera um problema econômico. Gera um problema enorme porque, segundo as estatísticas, a língua espanhola no Enem é a língua mais escolhida. Então, o aluno tem que chegar no momento da prova consciente do que está fazendo. Então, um governo nacional, estadual, que retira a língua espanhola da grade curricular mostra uma profunda deficiência. Então, o que é importante ver que muitas escolas na Paraíba têm espanhol, mas quem é que ministra essas aulas? Muitas vezes, professores de outras disciplinas. Na UEPB, onde eu ensino, existe uma pesquisa de TCC com uma entrevista entre professores de espanhol e professores de outras áreas que ministram espanhol. Quem ministra espanhol de outras áreas tem problemas, inclusive, a explicar, porque ele está lá ministrando uma disciplina que não é própria. Então, é importante, o ensino, a educação no Brasil está em crise, mas isso não significa que não se possa fazer nada. Agora, quem compete à volta do espanhol na grade curricular? Ok, perfeito. É ao governo do Estado. Existem muitos governos do Estado dentro do Brasil que já fizeram projetos, decretos de lei para que o espanhol se tornasse disciplina obrigatória. Então,
onde é que temos que olhar? O que é que temos que fazer? É importante lembrar que na Paraíba, e supongo que outros dirão isso, existem 3 universidades que têm cursos de graduação de língua espanhola. Então, existem profissionais que podem tranquilamente ministrar essa disciplina. Então, por que não oferecer, não abrir concurso? Inclusive, lembramos que o governador do estado anunciou um concurso para o início do ano que vem. É importante que a língua espanhola esteja incluída entre as vagas. Porque, reitero, nesse momento, na Paraíba, a língua espanhola é importante para a economia, é importante para a cultura, é importante para a educação. O governo do estado, inclusive, esse ano, através do projeto Giramundo, ofereceu vaga para que os alunos fossem para a Espanha. Quem é que ministrava espanhol nas escolas do estado? A maioria povo de português, graduado em português e história. Então, se existem profissionais e o EPB, 2 campos, o UFCG, o UFPB, por que não dar a possibilidade a estas pessoas de poder atuar nas próprias áreas? Não tem que existir aquele professor de outra área, não? Por notório saber, certo? Não pode existir isso. Aprender uma língua estrangeira, reitero, amplia as possibilidades. Fazer um concurso para que as pessoas possam atuar pode gravar sobre o orçamento do Estado, isso não é evidente. Mas sabemos que investir na educação é um retorno certo, um crescimento certo para o governo do Estado. Então, se é verdade, como é verdade, que a educação é importante para o crescimento do país inteiro, por que não investir na educação? Por que não fazer com que o espanhol volte a ocupar o seu lugar? Porque, lembramos, não existe nenhuma lei que obrigue que o inglês seja a única língua na escola pública. Existia uma lei, a 11.161, que afirmava que o espanhol era uma língua obrigatória. Não existe lei que afirme, mas como o presidente da mesa acabou de dizer, a gente vive sob a ideia do que vem do Norte-América, do mundo de língua inglesa, é sempre melhor. E não é assim. Brasil é um país rodeado de países de língua espanhola, e então o ensino de espanhol é uma possibilidade para o crescimento econômico da Paraíba e do Brasil inteiro. Não pode ser um retrocesso. Retirar o ensino espanhol foi um retrocesso. Existia inclusive a disciplina de jogo de xadrez, porque na diretrizes, porque isso facilitava o desenvolvimento das faculdades inteletivas do aluno. E uma língua estrangeira não. Inclusive a língua estrangeira, visto que aprender uma língua e aprender uma cultura faz com que a pessoa se coloque no lugar do outro. Então, aprender uma língua estrangeira, além de fazer crescer intelectualmente uma pessoa, torna os outros melhores, porque faz com que os outros nós possamos entender os outros. Então, é importante que todos sejam conscientes da importância da língua espanhola, sejam conscientes do fato que é uma possibilidade enorme para a Paraíba, e nós, como professores universitários, mediadores do saber, e os políticos, como representantes nessa possibilidade, porque retirar o espanhol é um retrocesso para todos, para a Paraíba inteira, não apenas para as escolas e para as universidades. Obrigado.
Muito obrigado, professor Alessandro. Só lembrando aos próximos oradores, está disponível 10 minutos. Quando soar o sinal, aquela campainha, tem mais 2 minutos para concluir. E automaticamente o som desliga. Não é porque a nossa assessora está desligando, não. É porque o sistema já é organizado dessa forma. Você falou 1 minuto, né? Você colocou 1 minuto, tá bom. Então, com 1 minuto para concluir, para que não se interrompa o pronunciamento dos demais, né? Vamos prosseguir com a professora Luciene de Almeida Santos, coordenadora do curso de Letras Espanholas da UEPB, Campina Grande. Inicialmente, boa tarde a todos os presentes. Este é um momento muito especial. Antes de mais nada, antes de agradecer ao deputado Anísio Maia, ao João Bosco, eu gostaria de antecipar os meus agradecimentos aos meus alunos de Letras Espanholas de Campina Grande, que prontamente, em um período de recesso, né, que agora na universidade nós estamos em recesso, vieram conosco, os alunos, assim como os professores de língua espanhola da Universidade Estadual da Paraíba, que também deveriam estar, neste momento, em casa descansando um pouquinho, mas estão aqui na luta em busca da obrigatoriedade do ensino de espanhol no estado da Paraíba. Muito obrigada pela presença de todos vocês, assim como de todos de João Pessoa que aqui estão. Meu agradecimento sincero, muito obrigada de verdade. Isso aqui é um momento único que está acontecendo, pessoas. A todos vocês que estão aqui, pessoal, isso me dá uma alegria tremenda, porque sempre que a gente fala no ensino de língua espanhola, a gente fala isso com muito fervor. E saber que pessoas estão aqui buscando que este ensino dê continuidade, depois de 12 anos de luta, na verdade, antecedendo, 12 anos estamos a partir da Lei 11.161 de 2005. Mas antes disso, já haviam pessoas que lutavam pelo ensino de língua espanhola. Bem, a minha fala, já que ela se restringe a apenas 10 minutos, após os agradecimentos, ela se dará a partir de uma pesquisa que foi realizada com os alunos do ensino médio do estado da Paraíba. Eu gostaria de deixar claro que essa pesquisa foi realizada com alunos do ensino médio do estado da Paraíba. Participaram dessa pesquisa 2.132 alunos do ensino médio. Nesta pesquisa, primeiro, perguntávamos se esses alunos eram do primeiro ano, do segundo ou do terceiro ano, ok? E, em seguida, nós perguntávamos a estes alunos qual idioma eles escolheriam para o Enem. Escolheram ou escolheriam para o Enem? 82,6% disseram que escolhem ou escolheriam o espanhol. E 17,4% escolheriam o inglês. Essa foi a primeira pergunta. A terceira pergunta realizada na pesquisa foi se eles achavam importante, se era importante para os alunos estudar espanhol. E 86,3% responderam que sim. E um pouco menos de 13,7% responderam que não. A última pergunta desta pesquisa, realizada com os alunos do ensino médio do estado da Paraíba, foi a seguinte: se eles querem continuar estudando espanhol na sua escola. Por quê? Porque a Lei 11.161 foi revogada. A Lei de Obrigatoriedade do Ensino de Espanhol nas escolas foi revogada. Então, fizemos essa pergunta justamente para saber se eles gostariam de continuar estudando espanhol. E a resposta foi a seguinte: 86,5% responderam que sim, e outros 13,5% responderam que não.